O que hoje é necessário para alguém assumir o poder em algum país do mundo, como já aconteceu muitas vezes. Por exemplo, na Venezuela, onde Hugo Chávez tomou o poder e se elegeu ao presidente. Depois que ele morreu, veio Nicolás Maduro. Assim também aconteceu na Alemanha, aconteceu também em outros países do mundo aí. Alguns países da África, por exemplo, onde ditadores assumiram o poder. Então, quando isso acontece os piores resultados possíveis para a população. Como dá para se ver claramente nesses países que eu citei aqui. E em muitos outros também. Como na Coreia do Norte, por exemplo. Então, é preciso entender que isso é errado. Esse procedimento de arrumar um jeito de fazer com que seus adversários políticos possam passar por alguma como é que posso dizer, eles podem fazer alguma estratégia para impedir que outros adversários políticos tentem se eleger naquele país. Assim se instala a ditadura, como aconteceu em Cuba, por exemplo, quando Fidel Castro deu um golpe de Estado naquele país e assumiu o poder naquele país. E está assim até hoje. E os resultados disso para a população de Cuba são os piores possíveis. Essa é a realidade. Então, aqui no Brasil também estamos correndo esse risco nesse ano de 2026, porque o atual presidente da República, que eu não preciso nem citar o nome qual é, todos os que moram aqui no Brasil já sabem, ele está dizendo por aí claramente que a direita não voltará a governar esse país. O que será que ele está planejando fazer para que isso aconteça, de fato e verdade? Será que ele está dando a possibilidade de dar um golpe de Estado, como fez Nicolás Maduro? E antes dele, o Hugo Chávez? Assim também como Fidel Castro fez em Cuba? Então, essa é uma questão a se pensar. Porque eu vou ler aqui um texto das escrituras no livro dos Juízes, que fala um pouco a respeito disso. Porque um homem, ele queria reinar, mas ele tinha muitos concorrentes, digamos assim, que eram da mesma família dele. E o que ele fez para assumir o poder sozinho foi terrível demais. Então vou ler esse texto aqui, que está no livro dos Juízes, capítulo 9, versículo... deixa eu ver aqui. Versículo 4. Não, versículo 4 e 5. Livro dos Juízes, capítulo 9, versículos 4 e 5. Onde está escrito assim, ó. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com os quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se escondera. Então, para assumir o poder sozinho, Jerubaal alugou alguns homens ali, levianos, como eu li aqui, e eles, a mando de Abimeleque,
mataram 70 pessoas, os 70 irmãos dele. Aí ele ficou sozinho para reinar. E o outro irmão dele, que é... deixa eu ver aqui o nome dele, que é Jotão, ele só não morreu porque fugiu. Aí Abimeleque assumiu o reino sozinho. Essa foi a artimanha dele para assumir o poder, para reinar. Então, às vezes isso acontece, como eu já citei aqui no início do vídeo. Então, corre-se o risco de acontecer isso também aqui no Brasil. E depois que Jotão fugiu, ele avaliou a situação que estava acontecendo ali. Aí ele falou uma palavra muito séria e importante, que eu vou ler aqui para vocês, que está aqui na sequência do texto. Então vou ler aqui, ó, a partir do versículo 8. Olha o que Jotão falou aqui, ó, a respeito dessa situação. Depois que ele soube que Abimeleque matou os 70 irmãos dele para reinar sozinho. Ou seja, ele deu um golpe de estado, digamos assim, naquele país ali, para que ele pudesse reinar sozinho e não dividisse o reino com os seus 70 irmãos. Então, aí, diante dessa situação que Jotão ficou sabendo disso, ele disse o seguinte, eu vou ler aqui a partir do versículo 8, no mesmo capítulo aqui, ó, capítulo 9, agora do versículo 8 em diante. Está escrito assim, ó. Jotão disse: foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas, se não, saia do espinheiro fogo, que consuma os cedros do Líbano. Aí ele diz aqui, ó, agora, pois, se deveras e sinceramente procedestes proclamando o rei Abimeleque, e se bem vos portastes para com Jerobaal e para com a sua casa, e se com ele agiste segundo o merecimento dos seus atos, dos seus feitos, porque meu pai pelejou por vós e, arriscando a vida, vos livrou das mãos dos midianitas. Porém vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai e matastes seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra. E a Abimeleque, filho de sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Então, foi isso que aconteceu ali naquela época. E não é muito diferente do que acontece hoje. Em muitos países do mundo isso acontece ainda, sem dúvida alguma. Então, é preciso tomar cuidado agora, porque esse é o ano de eleição no Brasil. É o ano em que vai se eleger um próximo presidente da República para o ano de 2027 em diante. Então, agora as pessoas têm que parar e pensar a respeito disso.
Porque isso é importante demais, é algo sério. Não é algo que tem que ser levado na brincadeira, como muitos estão fazendo por aí. É preciso parar e pensar. É preciso refletir. É preciso que a escolha para alguém ser presidente da República seja alguém que possa saber gerir a própria casa, para gerir um país de dimensões continentais como o Brasil. É preciso preparo, é preciso sabedoria, inteligência, prudência. É preciso ser um bom gestor, principalmente na área econômica. Então, é preciso fazer isso. Esse negócio de votar em alguém que não tem essas qualidades, não tem esse preparo, é algo errado da parte de quem é o eleitor, ou seja, é aquele que vai eleger, é aquele que vai votar para alguém ser eleito presidente. Chegou a hora de agirmos com prudência. O que Jotam falou aqui a respeito do que aconteceu com Abimeleque é algo importante para ser visto hoje. Então, isso tem que ser entendido. E essa compreensão do que Jotam falou aqui é uma lição para você e para mim. Porque não devemos votar em espinheiro algum, que não produz nada, só espinhos. E se votarmos deliberadamente, a propósito mesmo, para eleger alguém assim, pode ser que dele saia fogo para consumir até mesmo aqueles que votaram nele. Então precisa tomar cuidado com isso. Porque não podemos aceitar esse tipo de coisa. Então, cabe a cada um de nós termos agora a atitude certa para votarmos. Fazer a escolha certa, a escolha prudente, para que o povo possa ser uma nação próspera e ser uma nação que possa se desenvolver cada vez mais. Então espero que essa mensagem possa abrir os olhos de muitas pessoas. Espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.